Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Humanizando. Eu sou o professor Gabriel Zanardi e o nosso assunto de hoje é a Guerra Fria. Afinal de contas, o que foi a Guerra Fria, né? Guerra Fria é o termo que nós utilizamos para designar o período que vai de 1945 até 1991, período esse marcado por uma ampla disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Começa em 1945, ou seja, ao final da Segunda Guerra Mundial, e termina em 1991 com a extinção da União Soviética. Esse período foi marcado por uma ampla disputa ideológica devido às diferenças dos modelos econômicos e ideológicos adotados pelos dois países. De um lado, nós tínhamos os norte-americanos adotando o capitalismo, defendendo o capitalismo. Do outro, nós tínhamos a União Soviética adotando o modelo socialista e defendendo o modelo socialista. Apesar de ser uma disputa apenas ideológica, baseada numa ampla propaganda por parte das duas nações, foram vários os conflitos indiretos em que os ideais da União Soviética, os ideais norte-americanos, foram colocados no plano militar e indiretamente essas duas nações acabaram se enfrentando. Exemplos disso são a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão ou mesmo a Guerra da Coreia. São um episódio à parte da Guerra Fria que vale a pena o seu estudo posterior a essa aula. As diferenças básicas entre os dois modelos econômicos ideológicos, eu coloquei para vocês aqui nesse quadrinho muito sucinto que deixa muito claro quais as principais diferenças, aquelas que você precisa conhecer para fazer uma boa prova. Em primeiro lugar, no capitalismo, todos os meios de produção são privados, ou seja, as fábricas, as indústrias pertencem a alguém. Tá? Enquanto isso, no socialismo, todos os meios de produção pertencem ao Estado, são estatais. Não pertencem a ninguém, mas ao mesmo tempo pertencem a todos. A sociedade capitalista ela é dividida em classes. A divisão mais sucinta possível é aquela que diz que é dividida entre burgueses e proletários, ou seja, entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm os meios de produção e que, portanto, acabam vendendo a sua força de trabalho para conseguir dinheiro para sobreviver. No socialismo, como os meios de produção pertencem ao Estado, ou seja, são públicos, não há essa divisão de classes. Então, todos os indivíduos fazem parte de uma mesma massa. Não há a divisão de classes característica do capitalismo. E, por fim, no capitalismo, nós vivemos sob a égide da livre concorrência e quem define o que vai ser produzido, o quanto vai ser produzido, quando vai ser produzido e ainda por cima o preço pelo qual aquilo que foi produzido vai ser vendido é o mercado. Então nós vivemos na era do domínio do mercado. Já no sistema, no modelo socialista, quem define não é o mercado, mas sim o Estado. É ele quem define quando, o quanto, o que vai ser produzido e mais, o preço pelo qual as mercadorias serão vendidas. Tudo bem? Essas são as diferenças básicas entre os dois modelos. Um episódio fundamental para conhecer, dois episódios fundamentais para conhecer quando se pensa em Guerra Fria são a corrida espacial e a corrida armamentista. A corrida armamentista foi a disputa militar entre as duas nações, em que ambos investiram pesado na indústria armamentista e principalmente na produção de ogivas e mísseis nucleares. No ápice da Guerra Fria, a quantidade de mísseis nucleares nas mãos dos Estados Unidos e União Soviética dava para destruir o planeta Terra mais de uma vez. E no caso da corrida espacial, foi um episódio muito importante, pois havia naquele momento a ideia, a esperança de que quem conquistasse o espaço primeiro poderia ter vantagens em relação ao inimigo, principalmente pelo uso de satélites para espionagem internacional e também, quem sabe, a possibilidade da instalação de ogivas nucleares no espaço
para eu ter armamentos diretamente apontados para o meu inimigo? Bom, a União Soviética ela começa ganhando essa corrida espacial, ela sai na frente, ela foi a primeira a chegar ao espaço, a colocar um ser vivo no espaço, a cadelinha Laika, a colocar um astronauta no espaço, né, um cosmonauta, como eles chamavam, mas os Estados Unidos acabaram vencendo a corrida espacial com a chegada do homem à Lua, ok? Outra coisa fundamental para falar da Guerra Fria é que a Europa foi um continente que se viu totalmente dividido, né? Isso começou com a Conferência de Potsdam em 1945, quando a Alemanha, culpabilizada pela guerra, foi dividida em duas partes. A Alemanha Oriental ficou sob influência soviética e a Alemanha Ocidental ficou sob influência norte-americana. Aos poucos, outros países foram adotando o sistema socialista, o sistema capitalista foi se desenvolvendo, né? Ele já estava presente na Europa Ocidental, mas alguns países da Europa Oriental foram aderindo à proposta soviética, e com isso foi criado o termo, foi usado pelos norte-americanos o termo cortina de ferro. O que era a chamada cortina de ferro? Era uma linha imaginária que separava a Europa sob influência soviética da Europa sob influência norte-americana. Essa Europa sob influência norte-americana, diga-se de passagem, ela recebeu ajuda financeira para se reconstruir, e essa ajuda financeira veio dos norte-americanos com o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall ele é muito citado em alguns textos que falam sobre a Guerra Fria, ok? Por fim, pessoal, é preciso dizer também que não só a Europa esteve dividida, mas o mundo todo foi convidado a se posicionar ao lado dos Estados Unidos ou ao lado da União Soviética. Por isso, quando a gente fala desse período da história que compreende basicamente a segunda metade do século XX, a chamada ordem bipolar do século XX, nós utilizamos o modelo de regionalização dos três mundos, em que o primeiro mundo compreende os países capitalistas desenvolvidos, esses países que estão em azul aqui na apresentação. O segundo mundo, que compreende os países socialistas, esses países que estão em vermelho. E o chamado terceiro mundo, do qual fazíamos parte, ou seja, os países capitalistas subdesenvolvidos ou pobres. Aqueles países em que não houve muito interesse e ficaram meio abandonados durante a Guerra Fria. Bom, vamos ver então duas questões do Enem de como a Guerra Fria costuma ser cobrada, ok? A primeira questão diz: os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Fragmento de texto esse do Eric Hobsbawm. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve alternativa correta, alternativa E, constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, essas duas superpotências são os Estados Unidos e a União Soviética, ok? A segunda questão, também do Enem, do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecido como ficou conhecida a divisão da Europa? Como a chamada cortina de ferro. Esse era o termo utilizado, como enfatizei na aula, para designar essa linha imaginável que dividia a Europa entre a Europa capitalista e a Europa socialista. Pessoal, por hoje é isso. Espero ter ajudado com o que há de fundamental para saber sobre a Guerra Fria. Fiquem ligados aos próximos vídeos. Se gostou, já sabe, clica no curtir.
clica no sininho, assina as notificações para que você receba aí as mensagens, as notificações quando vierem os próximos vídeos. Obrigado, abraço.